A partir de agora, nós vamos ver a aplicabilidade do conteúdo que nós desenvolvemos até aqui. O estudo de caso, ele serve para que nós possamos ver, então, na prática, o conteúdo que nós desenvolvemos aqui. Então, a partir de agora, nós vamos desenvolver aqui um estudo, uma análise de uma situação que pode fazer parte da minha vida, da sua vida, do nosso dia a dia, que você pode se deparar em algum momento na sua carreira profissional e que a partir desse exemplo, desse estudo que a gente vai refletir junto, pode te dar insights ou fazer com que você realmente perceba que aquele conteúdo, aquele conceito, ele faz sentido, tá bom? Nós vamos estudar o case aqui do João. João é um investidor, empreendedor que está ansioso para criar seu próprio negócio no setor de calçados. No entanto, antes aí de iniciar seu empreendimento, João sabe que é fundamental entender a estrutura de mercado que melhor se encaixa com o seu plano de negócio. Então, olha só que interessante, o João vai investir. Ele é um empreendedor, investidor, quer entrar nesse ramo aí de calçados, mas ao desenvolver ali seu plano de negócios, ele percebe que é importante entender a concorrência, que ele vai competir com outras empresas, né? Mas que tipo de concorrência ele vai se deparar? Um oligopólio, uma concorrência perfeita, uma concorrência monopolística? Isso é importante, sim. É importante ele saber isso, pois as decisões estratégicas que ele vai tomar lá no seu negócio, ou até mesmo as ações do seu plano de negócio que vão ser estabelecidos, vai depender ali do grau de concorrência. Então, o João é muito prudente em fazer isso. Então, o João, dentro desse contexto, ele vai buscar informações, que é para isso que o plano de negócio serve. Buscar informações no mercado para você saber, então, o seu futuro negócio, como que ele vai ser impactado. Vamos ver, então, quais informações ele buscou. Bom, em relação ao número de concorrentes. Após uma pesquisa de mercado, João percebeu que existem o quê? Muitos outros fabricantes de calçados em seu segmento de mercado. Então, existem muitos fabricantes, muitas lojas. Então, ele viu que é um mercado aí pulverizado. Diferenciação do produto. Ele notou que, embora haja várias marcas de calçados, muitos produtos parecem aí relativamente o quê? Diferenciados. Ou seja, ele percebe que existem muitos fabricantes, mas que eles buscam de alguma maneira trazer algum tipo de diferenciação. Porque a gente sabe, calçado serve para calçar os pés. Porém, as marcas buscam algum tipo de diferenciação, tá? Seja conforto, material, qualidade, design, barreiras à entrada. O João identificou poucas barreiras de entrada e saídas nesse mercado. Ou seja, qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair. Ou seja, qualquer um pode abrir uma fábrica de calçados, uma loja de calçados. E também a saída, não deu certo, faliu, sai fora do mercado. Outra informação que o João levantou, poder de mercado. Ele percebeu que os grandes varejistas de calçado têm uma influência considerável sobre os preços e as condições de venda. Então, olha só o que ele observa, que ele tem empresas ali, algumas fabricantes que têm poder sobre os preços. Alguns varejistas têm poder sobre preços. Informações sobre preços. João notou que os preços são flexíveis, com variações sazonais e promoções frequentes que afetam o mercado de calçados. Então, existe uma sazonalidade e que isso impacta os preços. Então, a flexibilidade significa que essas empresas conseguem, de alguma maneira, alterar para mais ou para menos, a depender do tempo, do mercado específico, o seu preço. Publicidade de marca. Existem algumas marcas estabelecidas no mercado de calçados, mas João vê espaço para uma nova marca se destacar com base em sua proposta de valor única e esforços de marketing
direcionadas. Então, o que o João percebe? Aí que existe, de fato, então, uma possibilidade, que existe uma possibilidade de trazer uma nova marca, um novo conceito no mercado, que possa aí ter uma aceitação do público. Então, ele enxerga aí uma oportunidade de mercado. Muito bem, então com base nessas informações aí, qual estrutura de mercado, futuro negócio de João se encontra? Então, com base nessas informações aí que ele levantou, que eu trouxe para você, o que você acha? Você acredita que essa estrutura de mercado, ela é uma concorrência perfeita? Ela é um monopólio? É um oligopólio? Que tipo de mercado melhor se enquadraria? Para todas essas informações que a gente levantou, o que você acha? Segmento de calçados, com algumas informações específicas em relação a concorrentes, diferenciação. Bom, aqui nós estamos falando de uma concorrência monopolística. Por quê? Porque nós vimos que tem empresas, várias empresas nesse mercado, ampla concorrência, mas que tem empresas que conseguem influenciar esse preço de mercado dos seus produtos, que buscam de alguma maneira, algumas empresas ali, ter uma marca, um diferencial, isso agrega aos consumidores, tá? E livre entrada e saída de empresas, também isso faz parte da concorrência monopolística. Então, pode-se perceber, com base nessas informações levantadas por João, que nós estamos falando de uma concorrência monopolística. Entendido isso, já que é uma concorrência monopolística, quais são as estratégias que ele deve adotar para ter ações assertivas no seu negócio? Vamos ver então. Primeiramente, ele tem que ter um marketing direcionado. Bom, por que o marketing direcionado? Porque se ele está trabalhando na indústria de calçados, ele pode atender o público masculino e feminino. Ele pode atender desde tênis a sapatilhas, sapatos, ou para homens, sapato social. Enfim, ele primeiro precisa direcionar, segmentar o seu público-alvo e ter um marketing direcionado. E mostrar o que aquele produto tem diferencial. O que o calçado do João, da marca do João, tem diferencial que justifica talvez até um preço mais elevado. Então ele precisa se concentrar nisso. É o design, é o modelo, é o produto que é utilizado para desenvolver o material do calçado, é o conforto, é a tecnologia, o que tem diferente? E qual público vai ser direcionado? Esse é o segredo aí do marketing direcionado na concorrência monopolística. Segundo ponto aí é a diferenciação de produtos. Então ele precisa ter claro por que o produto dele é diferente. Porque calçados nós temos diversas marcas, lojas, empresas, pulverizado. Mas por ser uma concorrência monopolística, pode ter o que? Uma diferenciação. O que é diferente? Então ele precisa justificar essa diferenciação. Outro ponto é a precificação estratégica, tá? Bom, se o produto do João é diferenciado, justifica uma diferenciação, então justifica um preço mais alto. Porém, uma empresa nova no mercado, e talvez entrando no mercado em um ambiente com muita concorrência, que existe na competição monopolística, ele às vezes tem que praticar um preço mais baixo para ter penetração de mercado. E daí, então, surge essa indagação para o João. Equilibrar o diferencial, a diferenciação, ao mesmo tempo que eu tenho que ter uma estratégia para entrar nesse mercado. Outro ponto é a relação com fornecedores. O João, então, precisa saber quais são os seus fornecedores, que tipo de materiais, matérias-primas eles vão oferecer para João, a qualidade, os prazos de pagamento fornecedores, que devem estar ligados também à gestão do seu capital de giro, que não adianta ele pagar o seu fornecedor em 30 dias, mas receber do seu cliente 60, 90, 120, isso vai prejudicar o seu capital de giro. Então ele precisa ter prazos junto ao seu fornecedor, ter material de qualidade e ao mesmo tempo conseguir gerar capital para o seu negócio. Então, a gente viu um exemplo clássico aqui de uma competição monopolista, setor de calçados, no exemplo do João. E assim, você conseguiu ver então um pouco mais essa aplicabilidade e o conhecimento dessas estruturas de mercado.